Bom, gente, agora aqui com a minha cliente já devidamente preparada para o corte, né? Feito a divisão normal que a gente faz, orelha a orelha, né? Frontal e aqui a parte de trás, posterior, uma parte só. Também já coloquei um avental, porque para cortar cabelo não dá para ficar sem, né? Um jaleco, um avental. Agora eu vou começar aqui o corte. Eu já conversei com a cliente, o que ela queria, qual era o desejo dela, a gente conversou, viu ali algumas inspirações que ela me trouxe. É sempre legal a cliente trazer inspiração para que você saiba aquilo que realmente agrada. E sempre legal mais de uma inspiração, tá? Porque às vezes o cabelo da cliente não é igual ao cabelo que ela trouxe de inspiração e ela pode ficar um pouco frustrada. Então, se você já de cara já souber o que ela quer, né? Que um ou outro vai ficar legal, aí vai ser mais bacana você conseguir trabalhar como dá para trabalhar com o cabelo. Outra coisa é ver qual que é o formato natural do cabelo da cliente, tá? Então aqui eu já conversei, eu já sei do cabelo dela e a gente vai fazer um corte curto para médio na altura do ombro com um franjão e ela quer um leve repicado na frente e atrás também. Como eu sei que ela gosta bastante de usar o cabelo mais liso, então o corte que eu fizer aqui atrás repicado, eu vou fazer um leve repicado, tá? Não vou fazer muito repicado, porque senão a hora que ela fizer um efeito de chapinha, que eu sei que ela gosta bastante de fazer, vai parecer que é um cabelo como se fosse quebrado, tá? Então vocês vão ver no final como que fica bacana esse corte que eu vou fazer nela. Então eu vou começar aqui, já separei um pente, já separei também uma tesoura que eu vou estar escolhendo para poder fazer esse corte. Vou aqui pedir para minha cliente abaixar a cabeça para frente, do jeito que ela fez. Vou já verificar aqui o tamanho que eu quero desse cabelo. Então, eu quero na altura do ombro, nunca corta no ombro, tá, gente? Se você cortar, depois você vai ter que ajustar esse cabelo, vai deixar mais curto e a cliente fica insatisfeita. Então, você sempre corta mais do que a cliente pede, sempre verificando no espelho, tá? Uma coisa que é super importante é você conferir com o espelho se a cabeça da cliente está reta. Porque às vezes a cliente faz assim, ó. Aí você tá aqui, você não viu. Quando você vê, você cortou o quê? Torto. Quero que ela voltar, esse cabelo vai estar assim. Então sempre tem que observar, por isso que a gente corta de frente pro espelho, tá bom? Então feito isso daqui, eu vou começar o corte. Então eu já sei a altura que ela quer, eu vou cortar um pouco abaixo. Então sempre começando aqui por uma guia, né? Uma mecha guia que a gente chama. Então eu vou pegar aqui e escolher o tamanho que eu quero. Como eu falei aqui na altura do ombro, então eu vou fazer um pouco para baixo para que depois eu possa fazer os ajustes e ficar satisfatório para a cliente, tá? Então eu vou abaixar aqui um pouco, que esse cabelo depois ainda vou ajustar, vou cortar um pouco mais, então ó, vai sair aqui um bom pedaço de cabelo, tá? Outro detalhe importante é a forma como a gente também se movimenta na hora de fazer o corte, para não ter nenhum tipo de problema, tá? Então eu vou aqui escolher, ó, escolhi bem aqui, ó, porque a hora que ela subir, depois que esse cabelo secar também, ele vai subir levemente, tá? Então eu desci aqui atrás e eu vou começar fazendo o corte. Outro detalhe muito importante, nem devia estar falando tudo isso para vocês, hein? Mas eu sou boazinha e vou falar. Tem gente que corta o cabelo assim, ó. Isso daqui não é a forma correta de se cortar o cabelo. A forma correta de você pegar na tesoura para cortar o cabelo é nesta posição, tá? A gente não é costureira, a gente é cabeleireira. Então, a forma correta é essa para que o seu corte seja bem alinhado, tá bom? Então, essa é a forma correta. Então, vim aqui, escolhi aqui o tamanho, vou vir aqui e vou fazer o meu corte reto, tá? Pronto. Fiz o corte reto, vou fazer a mesma coisa com o restante do cabelo dela. Vou vir aqui reto. Eu não vou arredondar, tá? Eu vou fazer essa parte de trás toda reta. Minha cliente, para vocês poderem observar melhor, tá? Para não ter que ir na frente da câmera. Eu vou soltar aqui essa seção, vou vir aqui.
Mesmo que eu não tô olhando pro espelho, eu já percebi que a cliente levemente inclinou a cabeça. Olhando lá, eu já vi que ela já voltou natural. Então, eu vou vir aqui e eu vou continuar cortando esse cabelo reto. Por quê? Eu quero depois acertar ele na frente, mas eu quero que ele fique o mais reto possível nessa parte, tá? Ou seja, o desenho, a silhueta dele, eu quero que seja reta. Então, por que eu faço isso? Um detalhe muito importante. Se eu corto esse cabelo reto na frente, a hora que eu volto esse cabelo aqui, vou colocar de lado para vocês poderem observar o que eu tô falando. Aqui ele tá levemente inclinado, possível observar aí. Eu vou cortar, finalizar, tudo ok, mas ele tá levemente inclinado, tá? Porque a hora que esse cabelo seca, naturalmente ele faz esse movimento, tá? Então ele faz isso daqui. Quando ele seca, essa região aqui, ela vai fazer assim, ó, vai ficar mais leve, então ela vem pra cá. Então, se eu cortar ele reto, do jeito que a cliente pede para eu cortar reto, quando ele seca, ele sobe. E aí fica aquele cabelo que ficou com aquela ondulação, não ondulação, fica aquela inclinação na frente, a cliente não quer. Quando a cliente quer corte reto, ela quer reto. Então, você corta levemente inclinado para que você tenha aqui um cabelo reto na base, tá? Então, esse é um detalhe super importante de você perceber antes de cortar. Do lado de cá, eu já fiz essa seção também. Agora que só estou conferindo. E agora eu vou conferir aqui, eu até vou virar ela de novo para cá um pouco, para que vocês possam observar. Eu vou conferir se as duas frentes dela estão do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou dar aqui uma volta, vou vir aqui e vou conferir. Puxei aqui na minha frente para verificar se está do mesmo tamanho. Presta atenção se eu estou pegando do mesmo lugar e faço essa conferência. Antes do que? De eu repicar. Porque se eu fizer isso aqui, depois de eu ter repicado esse cabelo, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir enxergar direito o que está no lugar e o que não está no lugar, tá bom? Agora com ele retinho, eu consigo observar. Já conferi, tá tudo ok. Eu vi só uma ponta do outro lado, quando eu fui fazer a conferência, e aí por isso eu acertei ele. Esse lado do pente, ele é bom para isso, tá? Para você fazer o acerto, porque daí você confere se você tá pegando todo o cabelo da cliente. Aqui, ó, base da orelha. E aí você consegue conferir, tá ok. Por que também tem que conferir? Porque ela pediu uma franja, e aí para depois eu poder fazer a franja corretamente, tá? Outro detalhe, vou olhar aqui atrás também, então eu pego essas duas bases aqui, que era próximo da orelha, vejo se minha mão tá, ó, da mesma forma encostando na orelha, aí eu venho aqui e confiro. Às vezes pode ser que eu não encontre tão certo, é que eu faço, venho até o final, tá? Porque pode ser que eu tenha um fio mais curto, e aí vai dar problema. Então eu venho aqui e confiro, ó, tá do mesmo tamanho, tá vendo? Então ele tá ok, tá tudo certo. Faço a conferência aqui também, outras regiões. Conferir, tá tudo ok, tá tudo certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o repicado que eu falei pra vocês. Eu vou começar fazendo a franja, tá? Porque ela me pediu um tamanho específico de franja e fica mais fácil eu prender o cabelo ele todo inteiro, tá? Para eu poder projetar também a franja da minha cliente. O que eu vou fazer? Sempre aqui, ó, 2 dedinhos, no máximo 3, já é o bastante para franja, tá? Como ela tem pouco cabelo aqui na frente, eu vou pegar 3 dedos. O ideal são 2 dedos para a gente poder fazer a franja. Vários detalhes que vocês estão aprendendo aqui hoje, hein? Isso daqui tá sendo um baita de um tutorial. Vou pegar aqui, fazer um triângulo, o restante do cabelo, lembra que eu falei? Ele mais comprido eu consigo prender atrás da orelha para não precisar ficar colocando um monte de presilha no cabelo da cliente. Dou a volta, normalmente eu dou a volta aqui pela frente, tá? Venho aqui do outro lado também e faço a mesma coisa aqui. Coloco atrás da orelha e vou conferir se as duas partes estão iguais, tá? Nesse momento não tem outra forma senão realmente colocar na frente do rosto da cliente, mas como é franja ela já tá acostumada.
Ó, vocês podem perceber que ela tem vários cabelinhos novos, ela teve Covid, não teve queda capilar, que é algo muito comum para quem tem o Covid, tá? Eu faço aqui a conferência para ver se está correto. Aqui eu vejo que falta um pouquinho. Então eu faço esse ajuste para que eu tenha trabalho bem limpo, tá? Ok. Feito isso, ela vai ter pouca franja mesmo, porque ela não tem muito cabelo aqui na frente. Eu não posso ir muito para lá. Aqui, ó, dá para perceber que eu já tô até o final da sobrancelha, ó, a angulação que eu fiz. Então eu não posso ir mais. Se eu entrar mais, fica aquelas franjas infantis, então isso não é legal, tá bom? Então eu vou vir aqui agora. Você vai usar a franja de um lado só, dos dois lados. No meio? Tipo cortininha? Ela quer tipo cortininha, então eu vou fazer aqui, inclusive mostrar para vocês. O que é o detalhe especial de a gente fazer a cortininha? Pego a parte final que eu quero, as duas extremidades, e vejo aqui o tamanho máximo que ela quer da franja. Então, começa na boca, né, que você quer. Então, eu vou colocar aqui para finalizar aqui, próximo do queixo, tá? Então, eu vou aqui e corto reto. Pronto, cortei as duas extremidades. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar aqui e vou ver também onde eu quero começar a franja, tá? Então, eu vou pegar aqui o início das duas partes e vou também estipular um tamanho para essa franja. Então, eu venho aqui e estipulo que vai começar aqui na altura da boca. E aí eu venho e corto aqui na altura da boca, certo? Agora eu pego uma extremidade, trago para cá. E assim, feito isso, eu vou saber aonde começa e aonde termina, tá? A minha franja aqui, o tamanho que eu quero. Então, lembra que o tamanho final é esse daqui, ó. E o tamanho inicial, ele tá aqui, ó. Bem, ó, aqui. Então, eu venho e trago tudo pra cá, sempre deixando essa parte aqui em evidência. Eu consigo observar da onde a onde eu quero, ó. Uma pontinha e uma pontinha. Então, eu venho aqui e corto entre as duas pontas, certo? Fiz isso, agora do outro lado a mesma coisa, tá? Só que o que eu vou fazer, eu vou dar a volta. Então, eu vou vir do outro lado, porque eu sempre puxo pro lado contrário. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Dá pra perceber que a gente tem aqui a franjinha já com aqui, ó, o menor e aqui o maior. Ficou um detalhezinho no meio, acerto sem problema nenhum, mas eu já tenho essa franja pronta do jeito que ela queria, como a gente chama de franja cortininha. Vamos ver se dá para dar aqui, conferir do lado de cá também, ver se tá certo. Aqui também eu tenho um que tá no meio, pronto. E aí eu venho aqui e tenho a minha franja cortininha. Vou pedir aqui para ver se dá para... Vou virar ela para cá. Ó, aqui, para vocês observarem. E aqui, ó. Então, eu tenho aqui já a minha franja cortininha. Vendo que ela começa e vai abrindo, igual uma cortina, por isso que ela chama assim. Ó. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Para fazer o repicado do cabelo dela, eu vou começar pelo meio, tá? Eu sempre começo pelo meio, para eu ter uma base. Prender levemente essa parte do cabelo, para que você tenha uma seção bem livre aqui, tá? E aqui eu vou estipular o tamanho do repicado que eu vou fazer. Lembra que eu cortei base reta? Vamos conferir se está reto mesmo? Olha aqui, eu pego a última camada e a primeira camada lá de baixo, ó. Puxo aqui embaixo e tá ok, ó. Tem o mesmo tamanho, tá? Se eu tivesse feito já o repicado, essa camada estaria mais curta que essa camada. Se eu tivesse feito um degradê para dentro, essa camada estaria maior que essa camada para poder ter onde entrar, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou aqui fazer um repicado
usando. Como eu quero que fique cheio aqui, eu não quero que fique ralo, então eu vou segurar essa mecha a 90 graus, então um ângulo de 90 graus, tá aqui, ó, em relação à minha cabeça, e vou repicar somente essa parte. Então, vou usar a última parte que ficou para mim como base e vou repicar o restante. Pronto. Tá vendo que essa parte ficou? O que que isso vai me ajudar? Vai me ajudar a ter uma base mais reta. Se eu repico desde aqui, esse cabelo fica com aquela parte mais reta, mais fininha, né? E a cliente não gosta, ela gosta de uma base mais reta, tá? Então, esse é um dos outros segredos aqui para vocês estarem executando. Então, vou pegar outra mecha, novamente vou vir aqui a 90 graus, penteia bem, ó. E a sua mão tá aqui, ó, na posição de 90 graus. Peguei a última parte aqui que ficou e corto reto. Tem cliente que não gosta que a gente corte assim, então eu corto reto para evitar que seja desagradável ao cliente. Vamos conferir se está certo as duas partes? Venho aqui, pego, puxo a 90 graus e confiro. Ó, certinho. Marli, eu tenho insegurança. Você pega uma parte aqui como base, e aí você pega uma outra parte fininha, tá? E aí você puxa junto. Puxa junto. Detalhe, você não vai vir pra cá, porque se você vier pra cá, você faz uma angulação. Se você vier pra cá, você faz uma angulação. Você pega na direção dessa mesma mecha, tá? Você pega aqui e aí você vai enxergar aqui, ó. Não sei se no vídeo tá dando pra observar. Tá dando? Você vai enxergar aqui a outra mecha que a gente tinha cortado. Então, você vem aqui, faz igual, tá? Só isso. Agora eu já tô mais acostumada, vou pegar aqui, só conferir, dar uma acelerada pro nosso vídeo não demorar muito, mas tá tudo certo. Eu vou andando, tá, gente? Conforme eu vou vindo pra cá, eu sempre vou andando junto com a mecha, tá? Ó, pode ver, essa mecha, ela é daqui, dessa região, então eu ando junto e faço o mesmo movimento, tá? 90 graus. Quanto mais a gente vier pra cá, menos eu vou ter cabelo pra cortar aqui, tá? Isso é normal. Agora aqui, última parte. Ó, basicamente só um pouquinho, lembra que eu falei? Porque por conta da angulação da própria cabeça, tá? Agora eu vou pegar e fazer o outro lado. Vou virar aqui um pouquinho, para vocês poderem observar. Vou pegar essa mecha, penteei bem, vou pegar ela 90 graus e corto reto. Eu indico para você não fazer o repicadinho aqui, ó. Porque assim você vai ter mais efeito dessa franja aqui do que se ficar todo repicado.
Você vai ter a base reta aqui, ó, do jeito que você queria. E a franjinha curtinha aqui. Aí a gente pode só dar mais um charme. Só para dar um charme aqui, tá, gente? Que eu gosto de fazer isso, dar uma assinatura aqui no final. Vou trazer um leve repicado aqui, só para trazer uma leveza maior para esse cabelo, tá? Então fiz de um lado, faço do outro da mesma forma, faço como se fosse um V aqui. Quer pegar aqui? Pode pegar aquela corta ali. Vem cá. Ó, tá vendo? Um V. Aí vou levantar aqui a 180 graus e vou fazer um leve repicado, só para dar um movimento maior e não ficar aquele cabelo retão. Então a gente faz isso, faz alguns Vzinhos aqui, onde a gente quer. Esse é o resultado final. Um leve repicado nas pontas, para cima tem um outro, só para dar um movimento, tá? E aqui a gente tem o efeito da franja curtinha. Nós vamos secar e venho mostrar esse resultado final para vocês. Esse daqui, pessoal, é o resultado final do nosso corte que a gente fez. Vocês podem ver, baixa um pouquinho para mim, que ó, a base dela tá bem reta, tá? Então às vezes a gente corta o cabelo repicado, a cliente reclama que fica fino, ó. Pode ver que não tá fino, tá cheio, a base dela tá reta e um leve repicado aqui nas pontas, como eu falei para vocês. Aqui a gente tem o efeito da cortininha, aqui também uma base reta, ó. E esse daqui é o resultado final. E aí? Também. Ficou bom? Do jeito que eu queria. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas, de todos os detalhes desse corte. E que vocês tenham aprendido a fazer igual. Eu quero ver todo mundo fazendo esse corte e marcando meu nome, marcando lá o nosso canal, marcando o nosso Instagram, marcando tudo que a gente tem direito, tá bom? É isso, obrigada. Até o próximo vídeo.